Eu não sei fazer coreografia. Podia chamar as crianças aqui na frente. Você sabe que vai me ajudar? Não? Tem criança só joga? Só joga, bem joga. Quem joga? Toca bem ensinar para todo mundo. Parece que é explicar. Vou explicar para as crianças mais velhas também. Isso. Essa canção que a gente vai cantar, tem que mudar aqui. Você vai mudar, mais? Essa canção que a gente vai cantar, ela fala de ler a Bíblia e faça oração se a gente quiser crescer. Mas aqui é crescer em tamanho? Será que eu tenho que ler a Bíblia e fazer oração para crescer em tamanho, para ficar forte? Não. Não. Porque não funcionou com Davi, então, né? Funcionou mais com Golias, né? Mas ainda assim, Davi era forte. Davi era grande. Porque Davi cresceu da forma certa, Davi cresceu em Deus. E quando a gente lê a Bíblia, a gente faz oração, a gente cresce da forma certa, a gente cresce no Senhor. Então, é isso que essa música quer dizer. Ler a Bíblia e fazer oração, na verdade, é estar na presença do Senhor Jesus. E Ele nos fortalece, ainda que a nossa carne seja pequena. Ainda que a nossa carne seja, ainda que a gente não cresça, não seja forte. Mas para Deus seremos como Davi. Esse é nesse sentido, entendeu? Então vamos cantar? Leia, faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia, faça oração, se quiser cumprir. Se quiser crescer. Leia a Bíblia, faça oração, se quiser crescer. Não, ora, não tem, quem não Faça oração, faça oração, faça oração, leia a Bíblia, faça oração, se quiser. Só aplicar. Só apertar. Isso. Deus. Vamos concentrar aqui. Deus. Não precisa. Se comigo
Nossas vidas. Oh, glória a Deus, Pai. Próxima canção me separou, porque ela vai nos dar entender um pouco do que a gente vai ver nesse capítulo 2, capítulo 12 de João, do verso 12 em diante. Quando Jesus está descendo no Monte das Oliveiras, chegando ali em Jerusalém, o povo vai em direção dele e clama: Hosana, Hosana, louvado seja aquele que vem em nome do Senhor. E Hosana
é uma palavra no hebraico, significa salvação, a salvação vem. A gente não entende muito, né? Porque o exame não é uma palavra, mas aquele povo estava clamando pela salvação que vinha de Jesus. Só que aquele povo clamava pela salvação com uma perspectiva muito diferente da salvação que de fato Jesus pode trazer. E a gente deveria ver uma perspectiva dessa questão. Jesus é o nosso Deus. Jesus é o Rei da Glória. Jesus não é alguém que vai nos livrar das dificuldades desse tempo, como aquele povo falava. Então, se a gente aqui não consegue enxergar que a vida é nele, que nós somos é para ele, e por ele nós vivemos, a gente não vai clamar o exame da forma correta. Então, vamos clamar o exame, entendendo que ele é a salvação das nossas vidas nele. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoados. Eu vejo em cores, eu vejo a minha eu os meus olhos, cadê eu mostrar ver? Que vem comigo. Pra não ver o
Eu não sei, hoje tem pequenos? Com a Ju, né? Então, os pequenos vão com a Ju. Agora você está comigo. Ela vai querer. Vou chamar aqui. Eu também. A gente vai ler, a gente vai ler alguns textos hoje. Quero, o texto base para a gente hoje é o texto de João, capítulo 12, verso 12 até o verso 19. Esse texto ele tem relatos também nos outros três evangelhos, Mateus, Marcos e João e Lucas. A gente vai também dar uma pincelada nos outros três evangelhos. Semelhante ao texto da unção de Jesus, que a gente também vê repetido, esse é um texto também que a gente pode ver completando o entendimento, né? Mas antes desse texto, eu quero dar para vocês um histórico do que está acontecendo ali, para a gente pegar talvez uma interpretação desse texto que pode ser mais... Alô, quer que eu dar um negócio para a Ju, se você puder segurar 2 minutinhos? Sim. Então, enquanto a gente... O primeiro texto, só para os irmãos já irem abrindo, eu vou falar e a gente depois ora junto. Mas está em Gênesis 49, a partir do verso 8. Gênesis 49, a partir do verso 8. Vamos orar, então. Pai, Senhor, obrigado por ter aberto os olhos para o Evangelho dos irmãos, para tudo que nós temos conhecido do Senhor, Pai, com preciosas palavras, sinais, ensinamentos que nos levam a enxergar que Tu és o Rei da Glória, Pai. Que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. E principalmente, ó Pai, Tu és soberano. E Tu és o dono da história. E toda a história só existe porque assim o Senhor quis. É o Senhor quem dita e conduz a história, não somos nós, somos apenas, ó Pai. Faz com as Tuas mãos, somos instrumentos da Tua vontade, da Tua justiça. Então, Pai, faça-nos enxergar essa perspectiva, Pai, com a perspectiva do salmista. Quem somos nós, Pai, para que Tu se importe conosco. Faça-nos enxergar, Pai, que Tu és quem conduz toda a história. Para que a gente possa apreciar, experimentar a
tua condução que é doce, que é maravilhosa, que em Jesus nos traz vida. Em nome de Jesus, não podemos, né? Vamos ver que aqui em Gênesis 49, Jacó, Israel, está abençoando seus filhos. No início do capítulo, Jacó está com todos os filhos ali, ele, um a um, ele vai abençoando. E quando ele chega em Judá, ele fala essas palavras: Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará o seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Então, aqui a gente vai ver, eu não sei, eu vou falar aqui, mas vou tentar dar um contexto para os irmãos que não conhecem. Mas Jesus é o leão da tribo de Judá. O descendente que é falado aqui, o descendente cujas nações o obedecerão, a gente viu aqui, né? Cujas nações o obedecerão, o descendente cujo cetro, o cetro aqui, o bastão de comando, representam o quê? Representam um reinado. O descendente cujo reinado é eterno, esse aqui é Jesus. E já está falando aqui em Gênesis. A gente ainda não tem aqui Davi, a gente ainda não tem aqui a celebração do Passover, da Páscoa. Então, repara que já em Gênesis, Deus já está contando a história, já está apontando para o reino do seu filho. Tá? Outro texto que eu quero ler com os irmãos é o texto que está em deixa eu ver na ordem aqui. Primeira Reis, perdão, Segunda Reis. Segunda Reis 9. Eu vou dar o contexto para os irmãos, mas eu vou ler a partir do verso 11. Segunda Reis 9, a partir do verso 11. Aqui em Segunda Reis 9, Eliseu recebe do Senhor uma missão. O Senhor vira para Eliseu e fala: o reinado de Acabe é um rei mau, está por fim, vai acabar. Eu quero que você, Eliseu, vá ungir Jeú, rei de Israel. Então, Eliseu manda um profeta que vai à casa de Jeú. Esse profeta chama Jeú à parte, unge Jeú, e unge da mesma forma que nós estudamos na última vez, né? Com óleo na cabeça, unge como rei, e esse profeta vai embora. E aí, Jeú, ele estava junto dos oficiais do rei. E aqui no verso 11, ele se volta, né, para a posição dele, estava com os oficiais, e os oficiais perguntam a ele: o que aconteceu? E o verso 11 fala assim: quando Jeú voltou para junto dos outros oficiais do rei, um deles lhes perguntou: está tudo bem? O que esse louco queria com você? Jeú respondeu: vocês conhecem essa gente, sabem as coisas que eles dizem. Repara que Jeú aqui não falou o que tinha acontecido. Por quê? Jeú está no meio dos oficiais do rei Acabe. E se ele fala de cara: olha, o profeta me ungiu o rei agora, ele estava provavelmente com receio.
mas a vontade do Senhor é sempre soberana. E no verso 2 diz assim, ó, mas insistiram, não nos engane, conte-nos o que ele disse. Então Jeú contou, ele lhe disse o seguinte, assim diz o Senhor, eu estou ungindo o rei sobre Israel. Imediatamente eles pegaram os seus mantos e os estenderam sobre os degraus diante dele. Em seguida, tocaram a trompeta e gritaram, Jeú é rei. Agora eu quero ler um outro texto com os irmãos, e eu vou explicar por que eu estou lendo esses textos, tá? Aqui nesse texto, o que é importante para mim é a sequência desses fatos, né? Que começa com a insatisfação de Deus com o reinado de Acabe, o reinado em trevas. Acabe, para quem não conhece, é marido de Jezabel. Jezabel é aquela que perseguiu Elias. Né? Então, um reinado mau. E Deus unge Jeú, né? Ungiu Jeú, e dali para frente o reinado de Acabe está acabado. Mas o interessante aqui é que os soldados do rei, eles, na hora, se rebelaram contra e jogaram seus mantos num sinal de quê? Nós reconhecemos você como rei. Esse sinal de jogar os mantos, né? E para ele passar sobre, né? E a gente vai ver que lá em João, né? Jesus vem no jumento, ou para jogar os seus mantos. Por isso que eu estou lendo essas coisas. E ele é declarado rei. Em Lucas, né? A gente vai ler em Lucas. Obrigado, filho. O texto que eu quero ler para a gente está lá em Levítico 23. Levítico 23 fala das festas do Senhor. E eu quero ler a partir do verso. A gente estudou sobre a festa das cabanas recentemente. Onde é que ele fala aqui das. Eu estou procurando a passagem que Deus fala para eles celebrarem a festa. Está aqui no final, para ele eu vou achar. Durante 7 dias da presença da festa, no 8º dia. A festa das cabanas, não? Felipe, eu ia precisar da tua ajuda aqui agora, porque... 39? Não, tu está com aquele aplicativo aí, procura 37. Estas son las fiestas solemnes de Jehová. Não, eu não falei a festa. Eu não estou procurando. Vou falar o que eu quero procurar e... Esperando. Ok, sorry. Porque não é para uma festa específica, são para todas as festas. Ah, ok. Bom, o Felipe vai achar para a gente ali daqui a pouco a referência. Vou falar. A referência de quê? Felipe, procura por Palmeiras. Ou em inglês é melhor Palm Tree. Nesse Levítico 23, tá? O que eu fiz? Lá no Evangelho de João, o povo vai na direção de Jesus com palmeiras, levantando palmeiras. E eu fui procurar na palavra de Deus onde mais essas palmeiras eram. 40, né? Deu aí? 39, começa no 39. Obrigado. Eu estou meio cego, pessoal. Então, eu estou lendo aqui no ar. 23. Olha lá, assim começando o 15º dia do 7º mês, depois de terem colhido o que a terra produziu, celebrem a festa do Senhor durante 7 dias. O primeiro dia, o 8º, será um dia de descanso. No primeiro dia, vocês apanharão os melhores frutos das árvores, folhagens de samareira,
galhos frondosos e salgueiros. Galhos frondosos e salgueiros, folhas, em algumas, na versão em inglês, por exemplo, se você procurar palm tree, que é palmeira, aqui é palm tree também, é palmeira. Então, a ideia aqui é a seguinte, e ele fala assim, e se alegrem, ou se alegrarão perante o Senhor. Essas árvores, essas folhas, elas representavam a alegria diante do Senhor. Então, quando esses homens levantavam essas folhas de palmeiras, o salgueiro, tá? Eles estavam simbolizando a sua alegria em receber, tá? O Senhor, o Rei. Estou lendo isso aqui com vocês para vocês verem que o que eles fizeram ali não foi diferente do que eles fizeram aqui, orientados pelo Senhor. Agora, quer ver o mais lindo de tudo isso? Abram em Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7. A partir do verso 9. Mas eu vou dar um contexto para vocês. Na verdade, vamos ler o 4 e depois a gente pula para o 9, tá? Então, aqui, só para dar um resumo também, João, ele está vendo a abertura dos selos, esse é o 6º selo, e aqui o título desse capítulo fala dos 144.000, número que durante tanto tempo assombrou tanta gente. Verso 4. Então ouvi o número dos que foram selados, 144.000, de todas as tribos de Israel. Aí ele vai falar das tribos, aí vamos lá para o verso 9. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, ou folhas de palmeiras, ou salgueiros. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Percebe que essa imagem que João está vendo aqui não é diferente do que está acontecendo ali em João 12. Jesus está vindo, Jesus é o Cordeiro. A multidão, que não se pode contar, a gente vai ler lá no capítulo de João, que os fariseus vão falar: olha, não adianta a gente fazer o que a gente está fazendo, perseguindo Jesus, porque todo mundo o segue. Então, a visão do todo mundo, no contexto de, olha, a popularidade dele já é enorme. E esses homens estão se alegrando diante do Senhor. Agora a gente vai entrar no texto de João. Eu fiz com isso aqui só como eu te falei, um contexto de muitas coisas. Então, usar as árvores de palmeira, as folhas de palmeira, né? Alegria, estão expressando alegria. Jogar os mantos que a gente vai ter em Lucas lá, estão expressando o quê? Recebemos, te aceitamos como rei. Eu poderia ler também, eu vou pedir um irmão para ler para a gente, Zacarias 9:9, na Bíblia de vocês faz essa referência, daqui a pouquinho. Zacarias 9:9 fala da entrada em Jerusalém do Messias. E o texto é rigorosamente o mesmo. O Messias está sentado no jumentinho. Tá? Então, a gente pode abrir aqui e achar Zacarias 9:9. Pode ler. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado no jumento, um jumentinho, cria de jumento. Ele despediu os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará para as nações e dominará de um mar a outro e de Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem a sua fortaleza ao prisioneiro de esperança. Depois de mesmo anuncio que restaurarei tudo no direito. Quando eu for ajudar, como se curvam um arco, e usar Efraim como faixa, levantarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia, e farei Sião semelhante à espada de um guerreiro. Então, repare que até a gente chegar a esse momento que João está relatando, e os evangelhos também, esse povo todo, eles falam o povo judeu, tem conhecimento de todas essas coisas.
tem conhecimento de Zacarias, da promessa de que o Messias viria montado no jumentinho, tem a visão da bênção, né, do descendente de Judá, dada por Israel lá atrás. Só não tem aqui a visão ainda apocalíptica de João, né? Porque João vai passar essa visão depois, né? Mas João já está vendo do céu agora o reinado, né, do Cordeiro. O texto de João 12 começa assim para a gente no verso 12. No dia seguinte, a gente está falando aqui, o dia seguinte é o dia seguinte à unção de Jesus, na casa de Maria e Marta. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, ó cidade de Sião. Eis que o seu rei vem montado no jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele, e lhes foram feitas. A multidão que estava com ele, quando mandaram Lázaro sair do sepulcro, ressuscitado dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. E assim, os fariseus disseram uns aos outros: Não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Então, os textos que eu li anteriormente, com exceção do texto de Apocalipse, que fala de um momento no futuro, os textos que eu li justificam o que está acontecendo aqui. De modo que o que está acontecendo aqui não é algo, não é um acaso, não é algo do tipo: Jesus foi ungido na casa de Maria e Marta, e agora, por acaso, o povo viu e foi declarar que ele era rei. O que eu quero contar aqui, mostrar aqui, é que tudo isso aqui tinha propósito. Deus já tinha visto esse momento. E já tinha separado esse momento para glorificar Jesus como rei. Agora, tem algumas coisas nesse texto que a gente pode olhar que saltam os olhos. A primeira coisa que eu estou falando é essa. Esse momento aqui já tinha sido desenhado e montado por Deus. Aí você pode falar assim: mas tudo foi conduzido por Deus o tempo inteiro. Sim, tudo foi. Não precisava ter mostrado nada disso para afirmar que Deus tem controle de todas as coisas. Mas está claro para a gente vê várias passagens. A gente vê nesse texto aqui que Jesus ele cumpre algumas promessas. A gente vê aqui algumas ações que eram comuns. Né? Detalhe importante também: essa ação aqui ela está acontecendo num período de Páscoa. Então, quando esses homens estão falando Hosana, ali também a salvação, lembra o que a Páscoa representa para os judeus? Né? A Páscoa representa a salvação do povo do Egito. Né? O dia eu não sei se no português a gente tem essa tradução, mas o Passover, né, que é o... mas a gente não fala isso, né? Foi isso que aconteceu. Foi o que aconteceu, a gente não fala isso. Né? Contando rapidamente esse dia, lembra? O Senhor falou com o seu povo, né? Marquem as suas casas, né? Com o sangue de você. Então, tem negócio também com o português, né? Sei, mas enfim, não é o caso. Mas o Senhor dá uma instrução clara para o seu povo ali, né? Vocês vão sacrificar um cordeiro, e com o sangue do cordeiro vocês vão passar uma frente da casa de vocês, né? De modo que quando o anjo do Senhor vier, ele vai passar pela casa de vocês, ou seja, não vai eliminar os primogênitos, né? Dos filhos de Israel, do povo de Israel. Isso é um Passover, vai passar sobre. Os judeus vão fazer isso, não eram judeus ainda na época, né? Vão fazer isso, vão marcar suas casas, o anjo do Senhor vai passar, e aí os primogênitos do Egito é que vão ser sacrificados ali.
Então, esses homens estão comemorando essa salvação. É Salvação É Páscoa. é Páscoa, né? É Páscoa. Mas é porque em inglês é Passover, mas explica melhor o que é Passover. Então, eles estão comemorando essa salvação, né? Esse resgate ali, porque depois daquilo eles puderam sair do Egito. Lembra que Faraó, depois daquele último dia, Faraó então permite que eles saiam, né? Mas ainda assim o Faraó vai persegui-lo e aí Deus mostra a sua glória. Então, esses homens estão comemorando isso também. Então, o que eu estou querendo mostrar com isso tudo é que essa comemoração da Páscoa, ela foi instituída por Deus lá em Levítico, o texto que a gente leu, que eles carregaram as palmeiras. Deus tinha instituído ali a Páscoa, celebre a Páscoa. Então, todo o povo ia para Jerusalém para celebrar a Páscoa, porque Deus falava, Deus já havia instruído, né? Eles iam celebrar já com esse sentimento, né, de salvação que foi trazida por Deus em nós. Então, o que eu quero mostrar aqui é que quando eles pegam tudo e juntam isso tudo, e Jesus vem ali, vou falar vibe aqui, mas a festa, a comoção, ela tem vários sabores. Ela tem vários sabores. E tem várias coisas na cabeça dessas pessoas. Né? Tem aqueles mais, enfim, religiosos que estão de fato preocupados com pessoas, mas tem aqueles que estão preocupados com a opressão dos romanos, né? E estão querendo um rei como Jeú para tirar Cabe. Tem várias coisas na cabeça daqueles homens ali, mas nenhuma delas era de fato o que deveria estar na cabeça deles. Porque, por exemplo, Jesus chega ali no jumentinho, é uma promessa, né? Mas para muitos ali, fala assim, pô, mas o rei chega no jumento, ele deveria chegar no carro, tudo bem, vamos deixar passar isso aí. Né? Na cabeça daquelas pessoas ali, a motivação a olhar Jesus como rei não era a motivação pela qual Jesus veio. Outra coisa interessante, lembra quando a gente leu o capítulo 6 de João? Quando a gente leu o capítulo 6 de João, multiplicação dos pães, aquele milagre, aquele sinal foi tão grandioso que os homens foram atrás de Jesus, atravessaram as margens do rio, foram atrás de Jesus, e quando chegaram lá, Jesus, porque conhecia o coração dos homens, se afastou deles. Por quê? Vocês lembram? Eles queriam forçar Jesus a ser o quê? Rei. E Jesus se afasta deles. E por que Jesus se afasta? Jesus se afasta porque, repetidas vezes, Jesus disse isso para Maria no casamento, em Caná. Jesus vai dizer também no capítulo 8 de João, a hora dele não era chegada. Não é chegada a minha hora. Não é chegada a minha hora. Só que aqui, Jesus está recebendo essa aclamação como rei e ele está permitindo. E isso é importante a gente ver, porque lá no texto de Lucas, no Evangelho de Lucas, depois a gente lê junto lá, mas só para resumir aqui, os fariseus que estão no meio ali, porque tem no meio dessa multidão, como eu falei, tem vários sabores. Tem os discípulos, tem muitos que viram, o texto falou aqui, muitos que viram os milagres que Jesus fizeram, tinha muita gente que queria ver o Senhor. A gente vai ver aqui que na continuidade, até gregos estavam ali no meio, a gente vai mostrar. Então tinha muita gente. Fariseus estavam ali, né? Lá em Lucas relata isso, falou assim, viram para Jesus e falaram, mestre, mande que seus discípulos parem de aclamar você rei. Tá? Por quê? Porque qual é a cabeça dos fariseus, né? Cara, se a gente começar a declarar alguém rei aqui, o que vai acontecer? Roma vai vir, vai detonar geral, a gente vai perder tudo. Não pode, isso é loucura, não? Né? O povo não pode fazer. Então, na cabeça do fariseu, não podemos ter um rei. Jesus vai virar para os fariseus e falar muito lindo, assim, ainda que eles parem, as rochas clamarão. Clamarão o quê? Bendito é o rei de Israel. Bendito é o que veio. As rochas vão falar isso. O que Jesus está dizendo ali? Esse momento não está no controle dos homens. Esse momento é do Senhor. Esse momento é de Jesus. Aliás, tudo que está acontecendo ali, é isso que eu quero que vocês enxerguem, foi montado para acontecer daquele jeito.
essa exaltação, essa glória dada a Jesus ali, ela era devida ali no momento. E ela foi dada. Então, perdi o fio da meada. Eu estava falando aqui do... Deixa eu lembrar. Vamos voltar. A gente, aí, eu falei aqui que tinha muita gente ali, tinha os fariseus que falaram para eles, lá em Lucas falaram, os fariseus em Lucas falaram, peça para os seus discípulos não falarem, até as rochas falaram. Então, esse momento ali era para acontecer, mas, como eu estava falando antes, tem algumas coisas, tem alguns elementos ali que chamam a nossa atenção. Se tudo era para acontecer, o que está ali que é diferente, que é estranho? Né? Por que esse texto é importante? A primeira coisa que chama a atenção aqui vem da participação dos discípulos. No verso 16, depois do povo vir na direção de Jesus, com as palmas, falando bendito ao rei de Israel, o verso 16 diz assim, ó, a princípio seus discípulos não entenderam isso. E aí o texto explica, João explica, né? Porque João está relatando tudo que ele aconteceu olhando para trás, então ele explica, só depois que Jesus foi glorificado, ou seja, lá na ascensão de Jesus, ou seja, lá em Pentecostes, Atos 1, né? A gente vai ver essa história. Só depois os discípulos lembraram, e Jesus fala, né? Eu vou mandar o meu Espírito que vai fazer lembrar, então, o momento que eles recebem o Espírito Santo, ou seja, lá em Pentecostes mesmo, recebeu o Espírito Santo, esses homens, agora os discípulos, vão lembrar que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhes foram feitas. Mas nesse momento que os discípulos estão aqui, eles não entendem. E isso chama uma atenção para a gente. Se tudo isso era devido, e os discípulos não entenderam, porque eles estavam próximos de Jesus, eles conheciam mais Jesus do que esse povo todo aqui. O que eles não entenderam? Não entenderam essa comoção, não entenderam, né, o povo vindo para Jesus. E para mim aqui, o fato deles não entenderem é porque o que eles viram ali primeiro, esse povo está buscando Jesus algo, está buscando em Jesus algo que Jesus não é. Então, eles já viram, olha, eles estão buscando ali um rei, estão buscando ali alguém que vai resolver o problema deles, mas Jesus não é isso. Mas eles também não veem quem Jesus de fato é. Então, eles veem que o povo está buscando algo que não é, mas eles também não veem quem Jesus é. Então, para eles, é tipo, eu estou perdido. O que está acontecendo aqui? Então, o que eu estava falando aqui tudo que está acontecendo com Jesus aqui é devido, ele foi de fato exaltado por esse povo, ainda que esse povo não quisesse exaltar por aquilo que ele de fato é. O povo o exaltou como rei, como o salvador, para que propósito? Para tirá-los da opressão dos romanos, para aliviar suas dores do tempo presente. Jesus não vai fazer nada daquilo. O que vai acontecer então com esse povo na sequência? Esse mesmo povo aqui. Isso aqui é no início da semana de Páscoa, né? Provavelmente na segunda-feira aqui, que domingo ele foi ungido, né? Ou no sábado ele foi ungido, domingo, no início da semana. O que vai acontecer na sexta-feira? Eles vão condenar eles. Esse povo que chama Jesus de rei, vai falar o quê? Solta Barrabás. Crucifica. Crucifica. Ao meu povo. Por que essa mudança vai ser rápida? Por que vai acontecer isso? Porque o povo olhou para esse rei e olhar. Pô, ele vai vir e vai me dar aquilo que eu quero. Não, ele não vai dar aquilo que você quer. E Jesus vai falar isso logo na sequência. Vocês estão esperando a forma errada. Mas ainda assim, esse povo exaltou Jesus naquele momento. Exaltou como rei. E ele foi exaltado como rei. E foi a única vez. Lembra? Até esse momento, Jesus tinha se afastado. Mas aqui ele está permitindo. Aqui ele está permitindo. E o Evangelho de Lucas dá uma dica para a gente. Vamos abrir lá em Lucas.
do porquê. Deixa eu uma. Lucas 19, eu vou ler mais para o final, mas Lucas 19, a partir do verso 28, vocês vão ver um relato muito parecido com o de João, com alguns detalhes. Mas eu quero ler a partir do 45, 41. Isso, 41. A partir do 41. Eu acabei de passar toda a leitura aqui da entrada de Jesus e tal, até aquela parte que eu falei, do verso 40, né? Se eles se calarem, as pedras clamarão. Aí no verso 41 diz assim, olha isso. Quando se aproximou e viu a cidade, Jerusalém, né? Jesus chorou sobre ela e disse, se você compreendesse, falando para Jerusalém, se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, arrodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Olha aqui, Jesus aqui está confirmando o que eu estou falando, né? Aquelas pessoas estavam ali, estavam aclamando Jesus como rei, isso tudo, mas o entendimento delas, quem ele era e que salvação ele podia trazer, não estava ali. E Jesus chora. Então, se vocês compreendessem e que salvação que chegou aqui, e Jesus está falando isso aqui, provavelmente, ele está falando isso aqui muito tempo. Porque aqui no Evangelho de Lucas, eu não sei se é Lucas, ou acho que Marcos ou Mateus, um deles vai falar que Jesus entra na cidade e ele vai ao templo. Então, eu quero que vocês entendam Eu que... cheguei um pouco antes, você foi agora depois de 35, falar que ele entrou, então ele entrou no tempo. isso é antes de entrar no templo, né? Então ele entrou no templo, né? Esse aqui ele estava provavelmente olhando para a cidade ainda. Mas ele está na presença das pessoas ali. E é interessante isso, é que ele vai ao templo, né? Ele entra na cidade, ele vai direto ao templo, né? A saída dele ao templo é um simbolismo, né? Porque se ele vem na perspectiva do povo como um rei para libertar, né? Como é que vem o libertador? Ele vem, ele vai para o palanque do povo, né? Jesus ele vem, ele vai ao templo. E o que representa ele ir ao templo, né? Acho que eu não sei qual foi o pastor ou teólogo que eu li esses dias, que ele faz uma alusão dessa ao templo linda, né? Que naquele momento ali era como se a glória de Deus, que havia ido embora do templo, voltasse ao templo. Tá? Acho que Sproul fala isso, né? A saída dele ao templo é para simbolizar a glória de Deus de volta no templo, né? Porque ele era Deus, ele era a glória de Deus no templo. Mas enfim, pulando. Mas o que eu quero mostrar, voltando para João, Jesus está falando então para esse povo de Deus, vocês não me viram. Que pena, que tristeza, vocês não me viram. Mas ainda assim ele está se deixando declarar rei. Ele está deixando aquilo acontecer. E o interessante, Jesus sabe que aquela declaração ali, aquele evento que está acontecendo ali, está anunciando a morte dele. Ele sabe que ele não vai durar. Se vocês lerem, não hoje, mas capítulo 9 de Daniel fala um pouco desse momento também. Capítulo 9 de Daniel tem uma visão, aquela história dos 70 anos e tal, não vou entrar muito no detalhe, mas nessa visão de Daniel vê Jesus, vê o Cordeiro ali, o dia dele, vê que ele é exaltado e vê que ele é tirado fora. Ele é morto. Ele não dura. Vê que é rápido. Ele é exaltado e morto. E Jesus aqui, a mesma coisa. Ele vai ser exaltado e morto no espaço de uma semana. E ainda assim ele permite. Você fala, por que ele permite tudo isso? Primeiro, porque era plano de Deus. Era plano de Deus tudo isso acontecesse. Mas era plano de Deus tudo isso acontecesse
para um propósito ainda maior. Era propósito para que o judeu enxergasse, o judeu não enxergou. Então, se era propósito para que o judeu enxergasse, o judeu não enxergou, então foi propósito para quem? Vamos ler lá, continuando no verso 12. Perdão, verso 12 não, capítulo 12, continua no capítulo 12, verso 20. Vamos lá, no verso 20? Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Olha que interessante, porque tinham vários tabuleiros no grupo, né? Tinham os discípulos, tinham os fariseus, tinham aqueles que tinham discípulos, mas tinham alguns gregos. E não era incomum os gregos andarem, ou os gentios, né? Aqui a gente pode dizer gentios também. Os gentios andarem distante, tinha até na área do templo uma área para os gentios, né? Que não era uma área nobre. Os gentios estavam por ali. Tinha uma área dos gentios também. E tinham pessoas que conheciam o Senhor, ou que queriam ter intimidade com o Senhor de outros povos. Eu vou ler para vocês depois um texto aqui, agora deixa eu me lembrar que ele está ruim. Que texto eu falo? Acho que é Isaías. Enfim, tem uma promessa que fala de outros povos, depois eu acho. Deixa eu ver o Espírito Santo. Vamos ler isso aqui. Então, verso 20. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, discípulo, que era de Betsaida, da Galiléia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André e os dois juntos lhe disseram a Jesus. Interessante. Jesus foi aclamado rei pelos judeus, que não enxergaram como ele deveria ser, mas outros enxergaram. Então, aquele sinal que foi devido ali, e Deus permitiu que acontecesse pelos judeus para Jesus, foi para apontar Jesus para quem? Para nós. Aquela profecia que a gente viu lá em Gênesis, todas as nações iam adorar o descendente. A gente viu também aqui no texto de Zacarias, né? Apontavam não para os judeus que estavam ali, mas apontavam para uma nação essa multidão, é uma multidão muito maior. Essa fala aqui no verso 19 dos fariseus, essa fala aqui não tinha acontecido ainda, é uma fala profética. Eles falam assim, ó: não conseguimos nada, olhem como o mundo todo vai atrás dele. Na visão aqui desses homens aqui, provavelmente o mundo todo era de só os judeus. Mas essa é uma fala profética, porque a partir desse momento é de fato todo o mundo. Aqui, no verso 20 em diante, a gente vai ver que esse propósito dessa exaltação de Jesus como rei é falar dele como rei para o mundo inteiro. E não somente um reino temporal, mas um reino eterno, como a gente leu em Apocalipse. Então aqui, ó, Jesus, a partir do verso 23, olha o que ele vai falar no verso 23, que é legal. Jesus respondeu: chegou a hora, falando os gregos, né? Os gregos tinham vindo falar com ele, né? Jesus vai falar: chegou a hora. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E ele vai falar algo muito lindo que a gente não vai entrar agora aqui, mas ele, né, digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer dará muito fruto. Tá? Ou seja, ele está falando aqui o porquê da morte dele, e a morte dele alcançará essa nação que está sendo representada agora por esses gentios. No meio da festa dos judeus, que foi uma festa que foi conduzida, preparada por Deus desde o princípio para acontecer, para receber Jesus ali naquele momento. Então, quero pontuar com os irmãos aqui duas coisas como lição para a gente, ou talvez para a gente trazer uma aplicação. A primeira delas é Deus quem conduz toda a história. Em nada. E aqui é só um exemplo disso. E Deus conduz a história com propósitos que são nele, para ele e por ele. Ainda que a gente queira mudar os planos de Deus nunca serão mudados. A gente tem várias histórias na Bíblia, né? Conversando com os irmãos de Exército, lembrando de Balaão, que não queria profetizar
e no fim, forçada tal, né? Quantos e quantos são os planos? Acabe tinha planos maus e os planos foram removidos. Os planos de Deus nunca serão frustrados. Eu quero ler aqui, depois eu vou chegar numa outra lição, mas eu quero ler antes Isaías. A gente já estudou esse texto de Isaías 55, mas eu quero ler o finalzinho dele, Isaías 55. No finalzinho de Isaías 55 fala assim, ó, do verso 10 em diante, fala dentro dos planos de Deus, né? Dos propósitos de Deus. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Vocês creem nisso? Essa é a vontade do Senhor, sempre foi e sempre vai ser. Ainda que o homem entenda de uma forma diferente, vamos receber Jesus como Salvador de Israel, ainda que entenda diferente, Deus vai falar, vocês vão aclamá-lo como rei, mesmo errados. Porque o propósito é meu, de declará-lo como rei. E vocês perderam a oportunidade de vê-lo, mas outros verão. Isaías 56 fala da salvação dos gentios. Interessante, né? Porque Isaías 55 fala muito sobre essa oferta de salvação para aqueles que têm sede, né? Venham a Deus. Mas Isaías 56, é um texto que eu quero ler com vocês, fala sobre a salvação para os gentios. Por que a gente já estudou sobre isso, né? Por que essa preocupação com os gentios, né? Porque Deus separa um povo para ele, né, que é o povo judeu, do qual ele andou junto, né? Mas a bênção que Deus dá em Abraão era para todas as nações da terra. Ela não se limitava aos judeus. Então, interessante que ali naquele último evento público de Jesus, no último evento público de Jesus, os judeus não enxergam, mas a sua salvação chega para os gentios, naqueles dois livros, né? E aí esse verso aqui de Isaías 56 diz assim para a gente, ó, assim diz o Senhor, mantenha a justiça e pratiquem o que é direito, pois a minha salvação está perto. Olha que interessante, Jesus estava ali em João, indo para a cruz, mas ele está falando para os gentios, vocês que me buscam com sinceridade de coração, a minha salvação está perto de vocês. E ela logo será revelada, e logo será revelada a minha retidão. Feliz é aquele que age assim, o homem que nisso permanece firme, observando o sábado para não profaná-lo e vigiando sua mão para não cometer nenhum mal. Esse é o texto que eu estava em mente aqui, ó. Que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao Senhor venha dizer, é certo que o Senhor me excluirá do seu povo. E que nenhum eunuco se queixe, não passo de uma árvore seca, pois assim diz o Senhor, aos eunucos que guardem o meu sábado, que escolherem o que me agrada, e se apegarem à minha aliança, a eles darei, dentro de meu templo e dos seus muros, um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestarem culto, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Palavra do soberano do Senhor, daquele que reúne os exilados de Israel. Reunirei ainda outros, aqueles que já foram reunidos. Olha que lindo. Tudo isso aqui, Jesus está falando ali para aqueles dois, e não só para eles, eles representavam um grupo de gentios. E ele está falando isso no meio de quem? Dos judeus. Ele ainda está falando com os judeus. Então, a primeira coisa que a gente está falando, Deus é o condutor da história,
E todos esses movimentos, todos esses atos, são fruto da soberania do Senhor. E o homem não muda. Todo aquele propósito ali, aquela aclamação, ela tinha como propósito, sim, declarar Jesus rei, declarar Jesus Senhor, mas apontar para um outro povo. Por quê? Porque o judeu ali não estava enxergando aquilo, não queria aquilo, e aquele povo judeu que estava ali, logo mais ia falar o quê? Crucificam, crucificam. Mas a semente de trigo, ela não ia deixar de germinar. Ela já não estava deixando de germinar ali. Jesus já tinha dito, agora é chegada a mim. É chegada a hora do Filho de Deus, né, do Filho do Homem ser glorificado. A segunda coisa que é importante ali para a gente ver é o que muitas vezes nós, a forma como muitas vezes nós, e aí vale para a gente hoje, né, nós olhamos o que é a salvação do Senhor para nós, né? Como nós olhamos para Cristo. Vocês veem aqui que é muito fácil, os próprios discípulos, né, não entendiam. E agora, deixando os judeus de lado, a gente vai ver aqui que dali para frente, agora não sei se em Lucas ou até mesmo no texto de João aqui, acho que em Lucas nós lemos isso, né? Os olhos deles foram escurecidos, foram para que eles não vissem mais, enfim. Mas os discípulos estavam com Jesus. E ainda assim os discípulos não compreenderam o que estava acontecendo. Foi preciso que o Espírito Santo descesse sobre os discípulos para que eles pudessem recontar a história e enxergar o que estava acontecendo. E Jesus vai falar algo muito importante para nós, lá em João. Vamos voltar lá para João 12. E é isso que eu quero que vocês tenham em mente como segundo ensinamento. João 12, lá, a gente parou no verso 23, né, que ele fala que agora é hora. Agora vamos ler. A partir é, fazer o julgamento. Aqui, a partir do verso 30. O julgamento está no verso 30, versículo 30. Não quero que fale, né, julgamento pela palavra dele, não é ele que viu. Então, 48, né? Verso 47, para a gente ter o contexto. Ó. E esse é o padrão, né? Para a gente enxergar Jesus como temos que enxergar. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará em último dia. Lindo, né? O que Jesus está dizendo aqui? O padrão que nós temos que ter para olhá-lo, para reconhecê-lo, está na sua própria palavra. Não há espaço para nenhum entendimento a respeito de Jesus que não venha da própria palavra de Deus. De modo que se a gente, muitas vezes nas nossas vidas, né, como os discípulos ali, ou em alguns momentos a gente enxerga coisas, espera coisas, imagina coisas, cuja palavra não nos orienta, não nos indica, a gente já está sendo julgado pela palavra. Não é Jesus que vai nos julgar, olha, mas você não entendeu uma própria palavra que nós muitas vezes rejeitamos, a palavra que nós muitas vezes torcemos, ela vai ser usada para mostrar, olha, mas a palavra foi revelada.
É uma coisa interessante quando a gente faz a leitura da Bíblia como um todo, quando você pega o Velho Testamento, todo ele, além do propósito que a gente já estudou aqui de mostrar a lei, tem um propósito talvez principal, que é apontar para Cristo. Que é uma antecipar, prever ou apontar para o Messias. Os evangelhos revelam o Messias, revelam Jesus, mostram ele, falam dele. Se a gente pega o livro de Atos ali, fala das ações de Jesus, dos discípulos, testificando a vida de Jesus. As epístolas, as cartas, servem para explicar Jesus. Muitas vezes Paulo, Pedro, estão explicando Jesus. E quando você pega Apocalipse, serve para glorificar Jesus, para falar do reino dele. Então, toda a Bíblia aponta para Jesus em diversos momentos. E Jesus deixa claro aqui, ó, são as palavras dele que precisam ser olhadas e obedecidas. Eu vou parar por aqui para a gente compartilhar, quem quiser compartilhar mais sobre esse texto, mas para a gente levar para casa, que eu acho que essa é a ideia, né? Não tenhamos a nossa vida como preciosa, no sentido de que a gente controla, conduz alguma coisa. Eu estava pensando até com o Guilherme cedo, né? O dia de amanhã não vai ser diferente daquilo que Deus já determinou para a gente. De modo que a preocupação que nós temos já não pode ser demasiada, não pode ser uma preocupação além daquilo que nós sabemos que a palavra já nos dá. Quantas e quantas são as referências aqui de Jesus para nós, né? A preocupação com esse mundo, a preocupação com esse tempo, a preocupação com as coisas do dia a dia. O Senhor tem o controle de toda a história, e Ele tem um propósito dessa história. E a gente leu aqui, eu comecei a ler como esse texto até fora da ordem cronológica, porque eu desde Apocalipse, né? João vendo o futuro, né? Onde é que essa história termina? A gente viu ali, entre os 144 mil ali, eles levantando palmeiras, glorificando o reino eterno. Então ela termina lá, ela não termina aqui. Ela não terminou aqui nesse tempo com essas pessoas aqui. Aqui, na verdade, um pouco disso. Para nós. Naquele momento ali, os gentios não tinham ainda recebido, né, esse reinado. A plenitude dos gentios começa ali. Então, Deus está controlando toda a história. E qual é o caminho, né, que nós conhecemos para fazer parte dessa história com Ele? É a sua palavra. Não tem como a gente fazer nada em nós mesmos que não seja pela palavra do Senhor. Nós não seremos julgados por nada além da que a própria palavra já nos julga. Já nos aponta para Ele, já nos mostra o fim da história. Né? O fim da história é a glorificação do Rei Jesus. Está lá. Eu não creio nisso. Em Romanos, Paulo vai falar que naquele dia toda a boca confessará, todo joelho se dobrará e toda a boca confessará que Cristo é o Senhor. Se a gente crê nisso ou não, isso vai acontecer, porque Deus disse que a sua palavra ela vai se cumprir. Então, a gente vive com a perspectiva daquilo que a palavra nos diz, e se a palavra nos diz, a Bíblia nos fala. Então é isso. Para mim, esse texto aqui, ele não é um texto que traz para a gente um simbolismo pequeno, muito pelo contrário, traz uma esperança muito grande para nós hoje. Nós fomos representados ali pelo grão de trigo que se entregou, e hoje ele pode ser declarado como nosso rei. A gente pode declarar Hosana, louvado seja Deus nas alturas, da forma correta. Hoje nós podemos declarar que a salvação chegou a nós, a salvação dos nossos almas. Não a salvação
povos romanos, né, os judeus naquela época do Império Romano, e muitos hoje, infelizmente, né, a gente precisa ser exortado em relação a isso, declaram ainda o exame por coisas que são ainda desse tempo. Não é mais o Império Romano, mas é a minha dificuldade financeira, a minha dificuldade no relacionamento. São os impérios romanos que nos aprisionam nesse sentido. E é a palavra de Deus que vai nos mostrar aqui, não é isso, tá? A gente vai estudar no próximo estudo, falando sobre o que Jesus fala depois disso aqui, vocês vão ver que é muito forte o que ele fala. Ele fala que aquele que quiser ganhar a sua vida tem que perder. Ele fala que o servo dele está onde ele está, e ele estava indo ali para onde? E a gente vai ver que ninguém vai. Nem os próprios discípulos vão. Ele vai ser encontrado só. Ou seja, o preço é muito alto. Mas isso é para a gente refletir em casa, para o próximo estudo. Por hora, alguém queira compartilhar, alguém que tenha desejo de falar alguma coisa. Ninguém? Esse aspecto do que o primeiro, essa primeira aplicação é de fato muito lindo nós podermos contemplar e adorar o Senhor pela soberania dele. De fato também é para nós uma exortação, né? Como foi compartilhado agora ontem. O Salmo 19 fala que os céus declaram a glória do Senhor, né? Então, toda a criação, ela glorifica a Deus de uma forma passiva, apontando que há um Criador tremendo. Então, você pegar um Pavarotti, que não cantava, talvez, para a glória de Deus, mas pela qualidade da voz dele, para nós, que sabemos quem fez Pavarotti, nós lembramos, nós vemos, nossa, que habilidoso Criador. Então, aqui, a criação declara a glória de Deus nesse sentido. Mas que triste esse declarar passivo, né? E que privilégio o declarar ativo, nós podermos aproveitar a oportunidade da visitação. E é o texto que você citou do Evangelho, né, que Jerusalém perdeu a oportunidade da visitação. Em 2 Coríntios, capítulo 6, capítulo 5, 21, fala assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aí Paulo fala: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. E se isso traz alguma pressão para nós, né? Nossa, então o Senhor está nos exortando que hoje é o dia sobremodo oportuno para nós glorificarmos o nome dele. Tanta coisa ainda pendente na minha vida que desagrada a Deus, né? Como que eu vou fazer se eu só tiver hoje, né, um sentimento de desespero? A mesma palavra do Senhor, ele fala em Hebreus, que nós já consideramos. O Senhor faz aquele um convite maravilhoso para nós. Ele fala: aproximemos-nos junto ao trono de misericórdia, a fim de acharmos graça e misericórdia para o tempo oportuno. Então, se há ainda alguma relutância da nossa parte, aproximemos desse trono de graça e misericórdia que nos capacita a proclamarmos esse hosana, como o Demetrios compartilhou lá no final. A expectativa deles era errada, era uma coisa absolutamente impossível. Como que um vale de ossos, que é o que a raça humana se tornou por causa do pecado, podia esperar que algum conjunto de ossos ia trazer alguma glória, ia reinar, né? Eles tinham uma expectativa para algo humano, para algo terreno, sendo que a raça humana estava nas trevas, né? Era necessário lidar com o pecado. Foi a proposta do Senhor. E o caminho dele é a senda da cruz. Esse é o caminho da vitória dele.
E o último texto que eu queria compartilhar nesse sentido está em Apocalipse, capítulo 14, que fala quem são esses, então, que vão realmente cooperar com o Senhor, tomar dessa graça, dessa misericórdia, com a expectativa não de ter glória diante de homens, mas de glorificar ao Pai, ao Filho, hoje e para sempre. Versículo 4, 14:4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. E agora vem a frase. Essa primeira frase é uma frase simbológica, mas eu queria enfatizar nessa segunda frase. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá. E o Damésio já citou, ele diz que aquele que quiser seguir a ele, aquele que quiser salvar a sua vida, aqui nessa terra ele vai perder. E o que perder a sua vida por ele, vai ganhar. E é isso que esses seguidores fazem. Eles não seguem pelos seus caminhos, seguem o Cordeiro, por onde quer que ele vá. E esse é o convite do Senhor para nós a cada dia. Aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Que o Senhor nos atraia para si mesmo. E a gente não. A Páscoa está longe, né? A gente, muitas vezes, quando a gente vê esse texto sendo estudado, sempre num contexto de Páscoa, né? Porque entrada que a gente fala de Jesus, a gente sempre, eu lembro pequenininho, às vezes, indo para a colônia de férias, que era coisa muito comum, né? E, em época de Páscoa, aí fazia essas coisas, né? Palmeira e tal, cantando, exaltando o rei, mas a conotação ali e muitas vezes hoje ainda, a conotação é a mesma que aquele de Deus tinha. Uma conotação muito sem entender o significado desse reino eterno. Jesus está falando, olha, a plenitude começa agora. Vocês enxergarem o que eu vim fazer na cruz. Ali começa a plenitude. Tipo, trazendo uma coisa até mais clara, eu sou o rei que veio como servo para se entregar na cruz pela tua vida. E a única coisa que eu quero é que você creia nisso. Então é uma coisa muito fora do comum, né? Porque ninguém quer um rei assim. Não, peraí, não pode ser assim. Pedro falou o quê quando Jesus falou isso? Não, Senhor. Não, Senhor. De maneira nenhuma você vai morrer. Que isso? Está louco? Lembra como Jesus repreendeu? Apartai-vos de mim, Satanás. Porque Pedro ali não estava. Ali era carne, ali não era Pedro em espírito. Ali não era Pedro enxergando a loucura da cruz. A loucura do pecado, que o pecado faz com o homem. O pecado na vida do homem é algo que destrói, como o Nédio está falando, destrói o homem de uma forma que o homem muitas vezes não percebe. É a vida nas trevas, é a vida. A palavra de Deus fala do pecado muitas vezes com correntes, né, no homem. O homem é acorrentado, sem saber. Aquele desenho, filme do Peregrino, mostra, né? O peregrino carregando o peso do pecado, aquele negócio que é invisível, que ninguém vê, mas pesa na vida. Esse é o pecado. A gente é muito direcionado às coisas visuais, né? Eu vejo, não, eu quero ver. Jesus estava mostrando algo que não era visual, era espiritual, era onde nós estávamos presos, qual era o nosso Senhor, quem era o nosso Senhor. Esses homens não enxergavam isso. Estavam preocupados com Roma, estavam preocupados com as condições, os judeus preocupados com a religião deles, mas alguns poucos, né, provavelmente vindo com o coração quebrantado, gentios aqui, estavam sim preocupados em conhecer o Senhor. E estavam humildes de coração, porque sabiam que provavelmente o Senhor não era Senhor deles. Né? A gente lê o texto de Isaías, Deus falando para ele, fala para eles que eu jamais rejetarei todos aqueles que vêm em meu nome. Por quê? Porque ele vai abençoar todos os povos da terra. Então, que a gente saiba enxergar quem o Senhor é de fato, porque ele nos liberta. Vai ter ganhos
Estava conversando com a mídia desse, que eu queria trazer um estudo em algum momento. A gente fala da plenitude de vida, que é a plenitude do Senhor, né? E muitas vezes a gente entende que a plenitude é alguma coisa aqui, ou é alguma coisa que vai mudar a nossa vida aqui. A plenitude, ela é uma consequência de uma vida entregue a Ele. É o que Paulo vai falar, né? Eu aprendi a viver em contentamento em qualquer situação, porque minha vida está em Deus. Onde Ele está, eu estou. Então, e é ali que você experimenta, né? Quando você vê isso, filosoficamente você pensa, então o que significa isso? Cara, é como se eu estivesse numa situação de alegria e de fato eu me alegro, e numa situação de dificuldade eu de fato me sofro, mas em tudo isso eu tenho uma vida tranquila porque eu não estou só, eu experimento isso no Senhor. Então é algo que eu não consigo explicar individualmente, acho que a gente não consegue explicar, a gente só consegue viver. Essa vida plena no Senhor não é algo que, como um dos homens que perceberam isso uma vez, tentaram comprar um poder, não, o que é isso? E aí a gente fica com essas coisas falsas, assim, você vai ter vida plena no Senhor, sua vida vai mudar, isso e aquilo. Não viva por essa coisa, porque não necessariamente sua vida vai mudar na forma como você imagina. Mas Deus vai me abençoar porque eu vou ter uma vida diferente, eu vou ter um casamento melhor, isso e aquilo. Não são essas coisas que estão em jogo. Eventualmente elas até vão mudar porque o jardineiro é fiel. Mas, mas essa é a Roma. Quero para isso. Isso é muito pouco. A vida precisa ser vivida por ele, em primeiro lugar, e como consequência, sabemos que Deus é um Deus fiel e justo com os seus. Temos promessas de novas terras, novos céus, temos promessas de uma vida plena ali, temos promessas de tudo isso, mas não é por essas coisas que precisamos buscar, e sim pelo que Ele é. Serão acrescentados, né? Porque Ele é simples. Então, acho que a chamada aqui é isso, né? Que a gente enxergue, não como os judeus aqui, enxergar um rei temporal, um rei limitado, um rei dos nossos sonhos, né? E que a gente enxergue com corações quebrantados com os gentios. Poxa, nós não merecemos, mas ainda assim Ele está aqui. Nós não merecemos, mas Ele está aqui. Esse acho que é o olhar. Amém? E por que vocês estão caladinhos? Ninguém tem nada para falar, não? Vou passar. A gente hoje tem um estúdio aqui, eu vou chamar alguém para dar um testemunho aqui. Não? Eu desligo o vídeo ali, Júlio. Então vamos orar para a gente encerrar e terminar esse momento do Senhor. Obrigado, Senhor, por gente enxergar coisas tão belas, né? Do nosso Senhor Jesus, Pai. Nosso Senhor, o nosso Criador, o nosso Deus, de uma forma tão humilde, Pai, tão simbólica, né? Permitiu ser exaltado como rei, até se entregue numa cruz. Ó, Pai, que mensagem, que símbolo maravilhoso, Pai, para nós, para que pudéssemos enxergar que de fato Ele é Filho, de fato Ele é Senhor, mas que o propósito dele, Pai, é ganhar as nossas almas, é nos resgatar, ó Pai, de algo que muitas vezes nós nem enxergamos. Essa presunção, essa arrogância, esse olhar altivo, ó Pai, que nos cega da Tua palavra, que nos impede de enxergar quem Jesus é verdadeiramente. E por conta, Pai, dessas correntes
o pecado nas nossas vidas, ó Pai, nós temos dificuldades de entregar nossa vida plenamente no altar, Senhor. Senhor, vivemos esse tempo de plenitude. O Senhor tem nos chamado, tem nos conduzido para a sua presença. Ó Pai, nos acorde, nos ajude, nos levante, para que a gente possa ter mudança de vida, que a gente possa ter uma vida onde, de fato, Jesus é o centro. Senhor, nós sabemos pela tua palavra que a vida flui do Senhor, a vida está no Senhor. Nós somos levados muitas vezes para viver uma vida independente do Senhor e não aprendemos, Pai. Por isso nós te pedimos, é pelo teu poder, é pelo teu Santo Espírito em nós. Nos ajuda, Pai, a te enxergar e a declarar o Senhor como Rei. Hosana, Pai, Hosana. Salva-nos, Pai. Salva-nos de nós mesmos a cada dia, Senhor, para que a gente possa viver a eternidade com Cristo. E não somente uma eternidade que ainda virá, Pai, mas a eternidade de agora. Nesse momento estamos na eternidade com Cristo, Senhor. Nos permita viver já agora, Senhor, essa experiência contigo. Como podemos ser enriquecidos, Pai, se de fato olharmos para Ti como deveríamos olhar? Quanta vida, Pai, quanta coisa bela nós enxergaremos contigo. Se fôssemos capazes de nos entregar verdadeiramente. Tá? A palavra diz, precisamos negar o nosso eu completamente. Tá? É necessário nascer de novo. O velho homem se foi, tá? Tudo precisa ser novo na nossa vida. Nos ajuda, Pai, a ter um renovo de vida do teu altar. Para que a gente possa viver plenamente contigo, Senhor. Nos ajude a ultrapassar essas dificuldades. Nos ajude a caminhar com ousadia, com disposição, com desejo no coração para te servir, apenas te servir, Senhor. Essa oração que fazemos. Guarda-nos essa noite, guarda-nos como tem sempre nos guardado. Se tu és fiel, nós não somos nas tuas. Em nome de Jesus, nós condenamos, nós somos. Amém. Ele tem comida? Boa noite, Isaac. Buenas noches. Esse cara aí. O Demetrios. Demetrios. Fala, meu irmão. Depois, faz um favor para mim. Fala. A hora que você conseguir compilar esse vídeo aí e você subir para o YouTube, me dá um ping que eu quero olhar o áudio dele. Na hora do louvor, eu não sei se é a conexão com a internet ou se é a captação que não fica clicando demais. Aí, se for a conexão com a internet, menos mal, né? Porque a hora que subir o vídeo para o YouTube, fica beleza. Mas se for a captação mesmo, aí eu vou ter que dar uma olhada. Eu deixei com o Biel aquele microfone multidimensional. Pô, irmão, você deixou, mas eu não estou usando ele, pode. Agora eu não sei se a gente trouxe. Agora, Então, não, beleza. Mas faz o seguinte, depois, a hora que você compilar tudo e subir para a internet, me manda o link para eu dar uma olhada nesse vídeo de hoje. Porque o dos outros dias eu não estava online, eu não sei dizer. Mas esse eu estava ouvindo, tentando ouvir o louvor, mas ficou praticamente